Nós, desde o final de julho, começo de agosto, estamos presenciando um evento que é extremamente importante para o esporte brasileiro e também para o esporte mundial, considerado o maior evento se falando de esporte, que são chamados os Jogos Olímpicos, ou também chamado de Olimpíadas. Mas vocês sabem me dizer de onde surgiram as Olimpíadas, em qual país se iniciou os Jogos? As Olimpíadas iniciaram dentro da Grécia, mais precisamente na capital Atenas, por volta dos anos 1900. Assim, a Grécia, que desde os tempos antigos sempre valorizou o esporte, sempre valorizou as atividades físicas. Nos tempos antigos, as atividades físicas, sobretudo na cidade de Esparta, eram baseados nas lutas e também nas guerras entre nações, entre cidades e etc. Assim, os esportistas, sobretudo de Olimpo, que era uma província da capital Atenas, tiveram a ideia de criar jogos que tinham o objetivo de pregar as disputas, de pregar o respeito entre os participantes, não visando derrotá-los em uma guerra, não visando a morte de seus oponentes, como eram feitos até então. Assim, foram criados os jogos baseados nas disputas esportivas, sendo criados na província, na cidade de Olimpo, na Grécia. Assim, surgiu-se o nome Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são feitos de 4 em 4 anos, resumindo todas as modalidades esportivas, sendo que todos os jogos possuem mascotes e tem um símbolo importante, que são chamados anéis olímpicos. Os anéis olímpicos são 5, no qual o seu significado é para demonstrar cada continente, ou seja, cada anel olímpico representa um continente em específico, representando as Américas, representando a Europa e também a África nos anéis superiores, e nos anéis inferiores representando a Ásia e a Oceania. Também, além dos anéis olímpicos, um outro elemento importante é chamado de pira olímpica. A pira olímpica é um objeto onde se é acendido a chamada tocha olímpica. Também é um elemento extremamente importante dentro das Olimpíadas. As Olimpíadas acontecem há milhares de anos, sendo que dentro deste período muitos esportes surgiram, sendo que existem esportes que são extremamente conhecidos, mas que surgiram recentemente no quadro olímpico, como o skate, o surf, outros esportes também muito conhecidos relacionados à dança, que é o breaking, muito popular nos Estados Unidos e também no Brasil. Então, viemos contar pedagogicamente a história dos Jogos Olímpicos, sendo que os Jogos Olímpicos
Igualmente, a Copa do Mundo de futebol acontece de 4 em 4 anos, além dos Jogos Pan-Americanos, que também são jogos de todas as modalidades olímpicas, mas que acontecem no continente americano, sendo apenas disputado entre as nações que representam as Américas. As Olimpíadas fazem com que essas disputas não prezem as guerras, mas sim prezem o espírito de competição, o espírito de harmonia e o respeito ao adversário. Esse espírito é chamado de espírito olímpico, onde se há disputas, se há duelos, mas sempre pregando o respeito ao seu adversário, ao seu oponente. Então, viemos através dessa aula, pedagógica, onde não se existe uma disciplina em específico, para falar da história dos Jogos Olímpicos, da história das Olimpíadas, sendo que em 2028 já temos uma sede. Os Jogos Olímpicos voltará depois de mais de 40 anos para a cidade de Los Angeles, sendo que Los Angeles já sediou os Jogos Olímpicos em 1984, nos Estados Unidos.